Nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo como acelerar sua internet e diminuir o ping no Windows 10 e o Windows 11 de forma totalmente gratuita. Quem joga online ou usa muitos serviços de streaming sabe que cada milissegundo faz diferença. Se você quer garantir que sua conexão esteja com a máxima velocidade, cola comigo até o final do vídeo para não perder nenhuma etapa. Bora lá diminuir esse bendito ping e aumentar muito a velocidade da sua internet logo após a mensagem do patrocinador do vídeo de hoje. Ative agora o seu Windows original com a GVG Mall. A GVG Mall é uma empresa especializada em chaves e licenças OEM de diversos softwares, incluindo o pacote Office e o próprio Windows. E para economizar ainda mais, é só clicar no link da descrição e usar o cupom GVGMD para conseguir mais 25% de desconto. Por exemplo, vamos comprar a licença do Windows 10 Pro. Digite o cupom GVGMD, clique em aplicar e pronto, agora o Windows 10 Pro vai sair por apenas R$ 85. E o mesmo serve para o Windows 11. Vamos fazer o teste. Clicamos aqui em comprar agora, digitamos o cupom GVGMD, aplique e pronto, desconto aplicado. Agora é só seguir para o pagamento e pegar a sua licença. E para ativar é muito simples, é só acessar as configurações do seu Windows, clicar em ativação, colocar sua chave e pronto, o seu Windows original estará ativado. Antes de mostrar todo o passo a passo aqui, é muito importante fazer primeiramente o teste para ver como é que tá a conexão. Então eu entrei aqui no site Speed Test e nós vamos clicar aqui para fazer o teste para ver como é que tá. No meu caso, o ping até que tá bem baixo. Na verdade, o meu problema aqui é mesmo a velocidade da internet. Como você pode ver, a internet tá muito lenta, passando um pouco aí de apenas 1 mega de download e o upload aqui também vai ficar em torno aí de 1 mega. Aí, teste finalizado, então realmente tá muito lenta. Por mais que o ping esteja excelente, a internet no geral está muito lenta. Primeiramente, nós vamos usar um método que inclusive talvez seja o método mais famoso por aqui. Muita gente recomenda fazer isso e de fato costuma melhorar bastante, que é o processo de alterar o DNS padrão do Windows. Então, vamos substituir o DNS por um que seja mais eficiente. Para isso, vamos clicar aqui no menu iniciar ou aqui na barrinha de pesquisa e vamos pesquisar por exibir conexões de rede. Apareceu ele aqui, é só clicar para abrir. Aqui vai ser listado os adaptadores de rede que você está utilizando. No meu caso, eu estou usando aqui uma conexão via cabo, então vai ser esse adaptador aqui. Se você estiver utilizando Wi-Fi, você vai fazer o procedimento no adaptador de Wi-Fi. Então vamos lá, como eu estou utilizando via cabo, eu vou clicar com o botão direito do mouse sobre o adaptador aqui Ethernet, depois vamos clicar em propriedades. Nessa tela vamos descer aqui até protocolo IP versão 4 e depois é só clicar em propriedades novamente e aqui nessa tela, logo aqui abaixo, nós vamos marcar essa opção, usar os seguintes endereços de servidor DNS e aqui em servidor DNS preferencial, eu recomendo usar o DNS padrão do Google, que é o DNS 8 espaço 8 espaço 8 espaço 8 8888 e o servidor DNS alternativo nós vamos colocar 8 barra de espaço 8 espaço 4 4, exatamente dessa forma aí que está aparecendo na sua tela. Feito isso, é só clicar aqui em validar configurações na saída, clicamos em OK, fechar. No meu caso acabou dando um erro aqui de validação, mas de certa forma não tem problema algum, é apenas uma falha no Windows, então eu vou simplesmente clicar aqui em fechar, porque o DNS já foi aplicado. Feito isso, é só testar a conexão e ver se já notou alguma melhora no ping e na velocidade da internet. Caso não note diferença, vamos então para o próximo método. E o segundo método envolve, na verdade, desativar o modo de economia de energia para todos os adaptadores Wi-Fi e Ethernet. E isso garante que o adaptador de rede esteja sempre funcionando no desempenho máximo. No Windows, nós vamos simplesmente clicar aqui no menu iniciar e vamos pesquisar por painel de controle. Apareceu ele, é só clicar para abrir. Dentro do painel de controle, clicamos
aqui em Sistema e Segurança, depois Opções de Energia. Agora observe qual é o plano de energia que está ativado aí no seu PC. Nessa máquina eu estou usando aqui o plano equilibrado, então eu vou simplesmente clicar aqui em alterar configurações do plano. Faça isso no plano que você está usando no PC, vai aparecer essa tela e aqui nós vamos clicar em alterar configurações de energia avançadas. Agora vamos apenas descer aqui até configurações de adaptador sem fio. Clica aqui nesse maisinho aqui para abrir, modo de economia de energia, clicamos aqui também e olha só, configuração, ele está como economia de energia média, então vamos clicar aqui e vamos trocar para desempenho máximo. Agora é só clicar em aplicar, ok, e novamente faça o teste aí da sua conexão. Agora, para quem usa a internet aí via cabo, como é o meu caso aqui, nós vamos novamente vir aqui na barrinha de pesquisar e vamos procurar por gerenciador de dispositivos. Vamos clicar nele, vamos abrir aqui a abinha do adaptador de rede e olha só, eu tenho dois adaptadores, o adaptador Realtek Wireless, que é a rede Wi-Fi, e também o Ethernet, que é a rede cabeada. Então, no seu caso aí, você vai dar dois cliques aqui nessa opção, na opção de rede cabeada, Ethernet, dá dois cliques nele e aqui na lateral vai aparecer esse recurso aqui, ó. Deixa eu só mostrar. No meu aqui ele não está aparecendo, mas provavelmente para você ele vai sim aparecer. Então eu vou abrir aqui o meu wireless, porque nesse caso aqui do wireless ele está aparecendo. Vai aparecer isso aqui, ó, gerenciamento de energia, e aqui você vai simplesmente desmarcar essa opção. O computador pode desligar o dispositivo para economizar energia. Você vai desmarcar isso aqui, clica em OK e pronto. Isso já deve fazer com que o seu adaptador funcione com mais estabilidade e quem sabe melhora ainda mais a velocidade da sua internet e consequentemente o ping também. Feito isso, novamente vamos lá no site Speed Test e faça o teste da sua conexão para ver se de fato já melhorou alguma coisa. No meu caso, continua praticamente a mesma coisa, então nós vamos para o próximo método. Mas antes de ir para o método mais eficaz, deixa eu te pedir uma coisa rápida. Apenas 15% de vocês que assistem os vídeos aqui do canal ainda não são inscritos. Então, dá uma força e se inscreva, porque isso ajuda muito e você não vai perder nenhum conteúdo top que eu sempre trago por aqui, valeu? Muito obrigado pela sua inscrição e bora lá para o conteúdo. Eu vou deixar um link na descrição para você baixar um arquivo com algumas ferramentas que nós vamos utilizar. O arquivo é esse aqui, você vai clicar no link aí na descrição, vai ter um post aí explicando tudo direitinho, você faz o download e vamos seguir a partir daqui. O arquivo ele vai vir compactado, então é só extrair aqui todos os arquivos, clicando com o botão direito do mouse sobre ele, depois clicando aqui em extrair tudo, clicamos em extrair, vai abrir essa pasta aqui para a gente, otimizar a internet, vamos abrir ela e vamos encontrar três arquivos, o Ping Booster, o Reset Ping Booster e o TCP Optimizer. Primeiro nós vamos executar o arquivo Ping Booster como administrador. Então é só clicar com o botão direito do mouse sobre ele e é só clicar aqui em executar como administrador, clicamos em sim e como você pode ver aqui, eu mesmo criei esse arquivo para vocês. Eu criei esse script aqui basicamente para desativar alguns serviços do Windows que não são tão necessários e otimizar algumas configurações, ajudando a diminuir o ping. Usando o arquivo aqui fica bem mais fácil porque ele já faz tudo automaticamente. Então, executou aqui o arquivo como administrador, como você pode ver, pressione Enter para iniciar a otimização. Vamos então pressionar Enter, ele já segue o processo aqui de otimização e pronto, otimização concluída com sucesso. A rede está configurada para máxima performance. Pressione qualquer tecla para continuar. É só pressionar qualquer tecla, ele vai fechar e novamente faz o teste aí na sua rede para ver se de fato já melhorou ou não. Se mesmo assim ainda não tiver melhorado, você vai executar o segundo arquivo. Novamente,
como administrador. Então clica com o botão direito do mouse aqui em Reset Ping Booster, clicamos em executar como administrador, clicamos em sim e dessa vez ele vai restaurar todas as modificações e também já dá um reset geral na sua internet. Vamos dar um Enter para ele iniciar todo o processo e em meus testes aqui, em alguns casos, com apenas esse reset, a internet já melhora. Isso acontece porque o problema estava relacionado a alguma má configuração ou de fato alguma falha do sistema. O reset acaba consertando isso porque ele meio que faz uma limpeza completa em todos os arquivos e serviços do Windows que são responsáveis diretamente pela conexão. Então, recomendo que depois que você finalize aqui todo o reset, pressione Enter, né, para fechar e faça novamente o teste aqui da sua conexão. Agora, se mesmo assim nada funcionou ou você realmente quer tentar melhorar ainda mais, vamos para o próximo procedimento. Vamos executar o terceiro arquivo, o TCP Optimizer, também como administrador. Clicamos aqui em sim, aguarda ele carregar todas as configurações e antes mesmo de começar a fazer todo o procedimento aqui, toda a configuração do Optimizer, nós vamos vir aqui em File e nós vamos clicar em Backup Current Settings para fazer um backup das configurações atuais da nossa máquina. E isso é muito importante que você faça para garantir que caso saia algo errado aqui, sua conexão não melhore ou piore, porque acontece também a conexão piorar, você pode simplesmente restaurar esse backup, resolvendo então o problema gerado. Então, aqui em salvar em, vamos selecionar aqui a área de trabalho para facilitar. Vamos colocar aqui o nome do arquivo, backup internet, pronto. É só clicar aqui em salvar e pronto, arquivo de backup salvo. Agora sim, nós vamos começar todas as configurações. Primeiramente, vamos selecionar o nosso adaptador de rede. No meu caso, é esse aqui mesmo. Eu estou usando rede cabeada, então é o Realtek Ethernet. Agora, aqui em cima, você vai definir quantos megas você tem contratado. No meu caso, eu tenho um pouco mais aí que 100 megas contratados para essa máquina aqui. Então, eu vou arrastar essa setinha aqui até o final. Caso você tenha mais de 100 megas, faz isso, arrasta aqui até o máximo do programa. Feito isso, clicamos aqui embaixo em Custom e nós vamos fazer as demais configurações. Nessas opções aqui, deixe exatamente como o meu tá, porque essas configurações eu já testei várias vezes em algumas máquinas e tudo que eu te mostrar aqui é justamente a melhor configuração que eu encontrei. Então, deixe exatamente como o meu. Vamos lá, aqui nessa lateral, deixe exatamente dessa forma, aqui em normal, disable, deixa aqui nessa opção mesmo, enable e enable também. Aqui em time to live, vamos colocar em 64 e aqui nessas opções nós vamos simplesmente desativar todas elas, marca todas em disable. Feito isso, vamos agora até a aba avançada. Nessa primeira opção nós vamos colocar o número 20, na sequência 20 também e logo aqui abaixo você vai colocar nessa sequência, ó, número 4, 5, 6 e 7. Aqui embaixo não precisa alterar em nada. Vamos então para a segunda parte aqui. Vamos colocar o número 0. Aqui deixe sem nada marcado, exatamente como está o meu. Aqui em Network, nós vamos vir aqui em Disable, FFFF, um monte de F. Aqui em System, nós vamos trocar para Gaming 0. Aqui, vamos colocar Disable 1. Na segunda opção, Enable 1 também. E na última, Disable 0. Aqui, vamos trocar para Default 0. E nessa outra opção, vamos colocar Optimize 3. Aqui, nós vamos colocar 65.534. E o TCP, nós vamos colocar o número 30. Feito isso, é só clicar aqui em Apply, vai abrir essa telinha aqui pra gente, mostrando tudo o que será alterado no sistema e nós vamos marcar a opção Backup, assim ele salva mais uma vez todas as configurações antes de aplicar aqui na nossa máquina. Clicamos então em OK, ele vai começar a carregar e aplicar todas essas mudanças e ele vai solicitar para a gente reiniciar a máquina. Então é só clicar aqui em sim e ele vai reiniciar o PC. E depois de reiniciar novamente,
primeiramente vamos fazer o teste da nossa conexão para ver como ela tá nesse momento, para ver se algo melhorou. Então vamos clicar aqui para verificar. O ping estabilizou, né? Mas olha só a velocidade da internet. Vocês viram aí que no início estava passando um pouco aí de 1 mega, né? Então agora estamos aí por volta de 50 megas, quase chegando em 60 megas, ou seja, melhorou e muito. A taxa de download aqui realmente está absurda e o upload tá excelente. Então, de fato, todos esses procedimentos melhorou bastante aqui a velocidade da nossa internet. No meu caso, não alterou em nada o ping, porque como vocês viram no início, eu já estava com um ping excelente. Mas se por acaso você fez todo esse procedimento aqui e não funcionou e você quer restaurar, você vai simplesmente abrir novamente lá o Optimizer e, claro, executando como administrador, e é só vir aqui em File e clicar em Restore Backup. Selecionamos aqui o arquivo que nós salvamos, clicamos em abrir, clique em OK e ele começa a fazer todo o processo da restauração das configurações padrão do Windows. Agora eu quero saber de você, depois de fazer todos esses procedimentos, a sua internet melhorou, piorou ou continuou na mesma? Comenta aí, porque eu quero muito saber sua experiência. Se o seu ping continua alto e sua internet lenta, pode até ser algum problema no cabo de rede, caso você use um cabo de rede, no roteador ou até mesmo alguma limitação no provedor de internet. Então, nesse caso, o ideal é solicitar que um técnico vá até a sua casa e verifique o que realmente está acontecendo. Mas de qualquer forma, se gostou do conteúdo, papoca o dedo no like para fortalecer e caso ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal batendo no sininho para não perder os próximos vídeos, valeu? Agora, clica nesse vídeo aqui que eu mostro 8 comandos que podem literalmente salvar o seu PC, ou nesse outro que mostra alguns programas que você jamais deveria instalar na sua máquina. Clica em algum deles, tamo junto e eu te vejo lá. Até mais!